Neste preciso instante, enquanto ouves estas palavras, estás no centro do universo. Não de forma simbólica, não como uma metáfora sobre a condição humana, nem como uma frase filosófica vazia. De forma literal, mensurável e cientificamente verificável, tu ocupas o ponto central exato do universo observável. Essa esfera colossal, com um raio de aproximadamente 46,5 mil milhões de anos-luz, está centrada em ti. E antes que isto pareça a afirmação de alguém que nunca abriu um livro de astronomia, deixa-me dizer-te que este fato é aceite pela totalidade da comunidade científica. Não é controverso, não é uma hipótese marginal. É uma consequência direta e inevitável da física que governa o cosmos. A questão, como é evidente, está no detalhe. E esse detalhe muda tudo. Dentro dessa esfera, cabem, segundo estimativas publicadas em 2016 por uma equipa liderada pelo astrofísico Christopher Conselice, da Universidade de Nottingham, algo como 2 bilhões de galáxias. 2 bilhões. Cada uma delas com centenas de milhares de milhões de estrelas. Cada estrela, possivelmente, rodeada por planetas. E tudo isto, todo este inventário vertiginoso de matéria, energia e luz, está organizado numa esfera cujo centro geométrico é, exatamente, o ponto onde te encontras agora. Pode ser o teu quarto. Pode ser um comboio. Pode ser um banco de jardim às 3 da manhã. Onde quer que estejas, esse é o centro do universo observável. E a reação natural, claro, é de desconfiança. Porque sabemos, ou julgamos saber, que a ciência nos ensinou precisamente o contrário. A Terra não é o centro do sistema solar. O Sol não é o centro da Via Láctea. A Via Láctea não é o centro de nada em particular. Ao longo de séculos, fomos sistematicamente deslocados de qualquer posição de destaque cósmico. A ciência, neste sentido, tem sido um exercício continuado de humilhação geográfica. Primeiro perdemos o centro do cosmos, depois o centro da galáxia, depois qualquer pretensão de centralidade. E, no entanto, aqui estamos, no centro. A resolução desta aparente contradição é uma das ideias mais elegantes de toda a cosmologia. E para a compreender, precisamos de começar por uma coisa simples: a velocidade da luz. A luz viaja a aproximadamente 299.792 km por segundo. Num único segundo, um fotão percorre uma distância equivalente a quase 7 voltas e meia ao redor da Terra. É rápida, mas o universo é vasto, e mesmo a velocidade da luz, a informação demora tempo a chegar de um ponto a outro. A luz do Sol demora cerca de 8 minutos e 20 segundos a alcançar-nos. A luz de Proxima Centauri, a estrela mais próxima para lá do Sol, demora aproximadamente 4 anos e 3 meses. A luz da galáxia de Andrômeda, a grande galáxia espiral mais próxima da Via Láctea, demora cerca de 2.500.000 anos. Olhar para Andrômeda é olhar para o passado. É ver a galáxia como ela era quando o gênero Homo ainda não existia na Terra. E este atraso acumula-se. Quanto mais longe olhamos, mais longe no tempo viajamos. E aqui está o ponto crucial. O universo tem uma idade finita. As medições mais precisas que possuímos, provenientes do satélite Planck da Agência Espacial Europeia, cujos resultados foram publicados em 2018, indicam uma idade de aproximadamente 13.800 milhões de anos. Isto significa que a luz só teve esse tempo para viajar em qualquer direção desde o início do universo. Existe, portanto, um horizonte, uma fronteira conceptual, não uma parede, não uma barreira física, além da qual a luz simplesmente não teve tempo de nos alcançar. O que quer que exista para lá desse horizonte está, para todos os efeitos práticos,
fora do nosso alcance. Não por ser invisível, mas por ser demasiado distante no espaço e no tempo. O universo observável é, então, a totalidade daquilo que conseguimos, em princípio, detectar. É a nossa bolha de conhecimento. E essa bolha está, por definição geométrica, centrada em nós. Não porque sejamos especiais, mas porque somos o observador. Imagina que estás no meio de um nevoeiro espesso. Consegues ver, digamos, 100 metros em todas as direções. O teu campo de visão é uma esfera com 100 metros de raio, centrada em ti. Agora, imagina outra pessoa, a 500 metros de distância, no mesmo nevoeiro. Essa pessoa também vê 100 metros em todas as direções. Também está no centro da sua própria esfera de visibilidade. Ambos estão no centro. Nenhum está numa posição privilegiada. E nenhum está errado ao afirmar que se encontra no centro do que consegue ver. Com o universo, o mecanismo é distinto. Não é nevoeiro. É o limite da velocidade da luz combinado com a idade finita do cosmos. Mas o princípio é análogo. Um hipotético astrônomo numa galáxia distante, a 5.000 milhões de anos-luz de nós, teria o seu próprio universo observável, com o mesmo raio centrado na sua posição. Partes desse universo observável coincidiriam com o nosso. Outras partes não, galáxias que ele conseguiria ver, mas que estão para lá do nosso horizonte, e vice-versa. Mas há algo nesta história que, à primeira vista, não encaixa. Se o universo tem 13.800 milhões de anos, por que é que o raio do universo observável não é simplesmente 13,8 mil milhões de anos-luz, mas sim 46,5? A resposta a esta pergunta exige que nos confrontemos com um dos conceitos mais contraintuitivos de toda a física: a expansão do espaço. O universo não está parado. O espaço, o próprio tecido do cosmos, está a expandir-se. Não é que as galáxias estejam a voar através do espaço como estilhaços de uma explosão. É o próprio espaço entre elas que está a crescer. A luz mais antiga que nos chega, a radiação cósmica de fundo, emitida quando o universo tinha apenas cerca de 380 mil anos e arrefeceu o suficiente para que os primeiros átomos de hidrogênio se formassem, foi emitida por matéria que naquele momento remoto estava muito mais próxima de nós. Mas enquanto esses fotões viajavam na nossa direção, o espaço entre nós e o ponto de emissão expandiu-se. Ao longo de cerca de 13.400 milhões de anos de viagem, o espaço esticou-se de tal forma que a matéria que emitiu essa luz está agora a 46,5 mil milhões de anos-luz de distância. É como caminhar numa passadeira rolante que se move na direção oposta. A tua velocidade não muda, mas a distância ao ponto de partida cresce mais depressa do que esperarias. A esta distância, corrigida para a expansão, chamamos distância comóvel. E é ela que define o raio do universo observável. Agora, o que torna tudo isto verdadeiramente extraordinário não é apenas a geometria. É o que observamos quando olhamos para este horizonte cósmico. A radiação cósmica de fundo, essa luz primordial, a mais antiga que podemos detectar, chega-nos de todas as direções com uma temperatura espantosamente uniforme, cerca de 2,725 Kelvin. As variações são da ordem de uma parte em 100 mil. Para colocar isto em perspectiva, imagina uma esfera perfeita com o diâmetro de 93 mil milhões de anos-luz. E a superfície dessa esfera tem uma temperatura que não varia mais do que alguns milionésimos de grau, de ponto para ponto. A uniformidade é quase perfeita. E essa esfera está centrada em nós. Quando os astrônomos falam da isotropia do universo, o facto de parecer igual em todas as direções, é disto que falam.
Não há uma direção preferencial. Não há um canto do cosmos visivelmente diferente dos outros. Quando olhamos para norte, para sul, para qualquer ponto do céu, a estrutura em grande escala é, dentro da margem estatística, a mesma. A distribuição de galáxias, a temperatura do fundo cósmico, a densidade média de matéria. Tudo é, em larga escala, homogêneo. E é a partir desta observação que se constrói um dos pilares da cosmologia moderna, o princípio cosmológico. A ideia de que o universo, visto em escalas suficientemente grandes, centenas de milhões de anos-luz ou mais, é homogêneo, ou seja, igual em todos os pontos, e isotrópico, ou seja, igual em todas as direções. Este princípio não é uma certeza absoluta. É um pressuposto baseado na melhor evidência disponível, mas é um pressuposto extraordinariamente bem sustentado pelos dados. E a sua consequência direta é que nenhum ponto do universo é mais central do que outro. Não há um meio absoluto. Não há uma periferia absoluta. A centralidade, no universo observável, é uma propriedade do observador, não do espaço. Há algo profundamente desconcertante nesta conclusão. Durante milênios, a humanidade acreditou estar no centro do cosmos por razões erradas. Orgulho, geocentrismo, dogma religioso. Depois, a ciência mostrou-nos o contrário. Empurrou-nos para a periferia. Disse-nos que não somos especiais. E quando finalmente aceitamos essa posição de modéstia cósmica, a física regressa com uma reviravolta inesperada. Sim, estás no centro. Mas não porque o universo tenha sido criado à tua volta. Estás no centro porque é assim que a geometria do espaço-tempo e a velocidade da luz funcionam para qualquer observador, em qualquer lugar. O geocentrismo estava errado nos factos, mas acidentalmente correto na geometria, desde que se substitua Terra por qualquer observador e universo por universo observável. E esta distinção entre o universo observável e o universo inteiro é absolutamente fundamental para tudo o que se segue. Porque o universo inteiro, o cosmos na sua totalidade, pode ser muito maior do que o que conseguimos ver. Pode ser finito ou infinito. Pode ter uma geometria que não conseguimos sequer imaginar. Pode estender-se para lá do nosso horizonte em todas as direções, com mais galáxias, mais estrelas, mais estrutura. Não sabemos, e pelo menos com a física e a tecnologia atuais, não temos forma de o determinar. O horizonte do universo observável não é uma parede que possamos atravessar com um telescópio mais potente. É um limite fundamental imposto pela velocidade da luz e pela idade do cosmos. O que existe para lá dele é, por enquanto, tão inacessível ao conhecimento humano como o interior de um buraco negro. E, no entanto, a cada segundo que passa, novos fotões chegam de regiões que até então estavam para lá do nosso horizonte. O universo observável está literalmente a crescer. Não porque o universo esteja a ficar maior. Isso também acontece, como veremos. Mas é um processo diferente. Mas porque mais luz tem tempo de nos alcançar. A cada instante, a nossa esfera de conhecimento expande-se um pouco. A cada instante, somos o centro de um universo ligeiramente maior do que no instante anterior. Se estás a ouvir estas palavras na quietude da noite, estás a partilhar comigo este momento em que o horizonte do conhecimento humano silenciosamente avança. Se o tema te interessa, considera subscrever este canal, porque o que vem a seguir é a história de como a humanidade percorreu um caminho longo e tortuoso. Como partiu do centro, foi empurrada para a periferia. E acabou por descobrir que o centro estava, afinal, em todo um lado. E essa história começa há mais de 2000 anos, numa terra que se acreditava imóvel, no coração de um cosmos pequeno e acolhedor,
onde as estrelas eram luzes fixas numa esfera de cristal, e os planetas eram divindades errantes no firmamento. Um cosmos que, como veremos, era extraordinariamente mais estranho do que alguém naquela época poderia imaginar. A história de como a humanidade compreendeu a sua posição no cosmos é, em grande medida, a história de uma série de humilhações. Cada uma delas removeu uma certeza, deslocou um centro e abriu espaço para uma compreensão mais profunda e mais desconcertante do que significa existir num universo sem bordas visíveis. Durante a maior parte da história registrada, o modelo dominante era simples e reconfortante. A Terra estava imóvel, no centro de tudo. À sua volta, numa série de esferas concêntricas de cristal, orbitavam a Lua, o Sol, os 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e na esfera mais exterior, as estrelas fixas. Este modelo, formalizado por Aristóteles no século IV a.C. e aperfeiçoado matematicamente por Cláudio Ptolomeu no século II da Era Comum, na sua obra conhecida como Almagesto, não era apenas uma descrição do céu. Era uma cosmologia completa. Cada coisa tinha o seu lugar. A Terra, pesada e imperfeita, estava no fundo. O céu, eterno e perfeito, girava acima. O modelo ptolemaico era engenhoso. Para explicar o movimento retrógrado dos planetas, aquele fenômeno peculiar em que um planeta parece recuar no céu durante algumas semanas antes de retomar o seu caminho, Ptolomeu introduziu um sistema de epiciclos, pequenos círculos sobre os quais os planetas se moviam enquanto percorriam os seus grandes círculos, os deferentes à volta da Terra. Era complexo, matematicamente sofisticado e funcionava. Permitia prever as posições dos planetas com razoável precisão. E era, num sentido fundamental, errado. Houve quem suspeitasse. Aristarco de Samos, no século III a.C., propôs que a Terra orbitava o Sol, e não o contrário. A sua proposta não foi aceite. Não por ser obviamente absurda, mas porque entrava em conflito com a física aristotélica e com a experiência cotidiana. Se a Terra se move, por que é que não sentimos o vento? Por que é que os objetos não são atirados para trás? Por que é que as estrelas não mudam de posição aparente ao longo do ano? O fenômeno que os astrônomos chamam paralaxe estelar? Aristarco não tinha respostas para estas objeções. E durante quase 2 milênios, a questão ficou encerrada. A primeira fissura séria no modelo geocêntrico surgiu em 1543, com a publicação de De Revolutionibus Orbium Coelestium, de Nicolau Copérnico. O cônego polaco propôs um modelo heliocêntrico, o Sol no centro, os planetas em órbitas circulares à sua volta, a Terra reduzida a mais um planeta entre vários. Copérnico não era um revolucionário por temperamento. O seu livro foi publicado no ano da sua morte, possivelmente por receio das consequências. E o modelo que propunha era, na verdade, menos preciso do que o de Ptolomeu em algumas previsões, porque insistia em órbitas circulares perfeitas, o que obrigou a manter alguns epiciclos. Mas a semente estava plantada. A Terra podia não estar no centro. O passo seguinte veio de uma fonte improvável. Tycho Brahe, o astrônomo dinamarquês excêntrico que observava o céu a olho nu, os telescópios ainda não existiam, acumulou ao longo de décadas o conjunto de dados observacionais mais preciso que o mundo alguma vez vira. Tycho não aceitava o modelo heliocêntrico. Propôs um sistema híbrido em que os planetas orbitavam o Sol, mas o Sol orbitava a Terra. Estava errado na cosmologia. Mas os seus dados eram ouro, e esses dados acabaram nas mãos de Johannes Kepler. Kepler, trabalhando como assistente de Tycho em Praga nos primeiros anos do século XVII,
herdou as observações meticulosas do mestre após a sua morte em 1601 e dedicou anos a tentar ajustar os dados de Marte a uma órbita circular. Não funcionava. As discrepâncias eram pequenas, cerca de 8 minutos de arco, mas Kepler confiava na precisão de Tycho. Aqueles 8 minutos de arco, disse Kepler mais tarde, não podiam ser ignorados. E foi ao abandonar o pressuposto da circularidade perfeita que Kepler chegou à sua primeira lei. Os planetas movem-se em elipses, com o Sol num dos focos. Publicada em 1609 na obra Astronomia Nova, esta lei transformou a mecânica celeste. As órbitas não eram círculos. O cosmos não era feito de perfeição geométrica platônica. Era feito de matemática, sim, mas de uma matemática mais subtil do que a tradição tinha imaginado. Praticamente em simultâneo, na Itália, Galileu Galilei apontou um telescópio para o céu. Era o inverno de 1609, virando para 1610. O que viu mudou tudo. As luas de Júpiter, 4 pontos de luz orbitando o planeta gigante, demonstraram que nem tudo orbitava a Terra. A superfície da Lua era irregular, cheia de crateras e montanhas, não a esfera perfeita que Aristóteles descrevera. Vênus mostrava fases, como a Lua, o que só fazia sentido se orbitasse o Sol. Galileu publicou as suas observações em 1610, no Sidereus Nuncius, o mensageiro das estrelas. O impacto foi imenso, a resistência também. Mas recuemos um pouco, porque o que Copérnico, Kepler e Galileu fizeram, no fundo, foi mover o centro do cosmos da Terra para o Sol. A Terra deixou de ser o ponto fixo à volta do qual tudo girava. Mas o Sol assumiu esse papel. O sistema solar era agora heliocêntrico, e se alguém perguntasse onde ficava o centro do universo, a resposta implícita era: ali, naquela estrela amarela à volta da qual orbitamos. A segunda humilhação demorou mais tempo a chegar, e foi muito maior. Durante séculos, a natureza da Via Láctea permaneceu obscura. Galileu, com o seu telescópio rudimentar, já tinha observado que a faixa leitosa que atravessa o céu noturno era, na verdade, composta por uma multidão de estrelas individuais, demasiado tênues para serem distinguidas a olho nu. Mas a estrutura geral da galáxia, a sua forma, o seu tamanho, a posição do Sol dentro dela, permanecia desconhecida. Na década de 1780, William Herschel, o astrônomo germano-britânico que já tinha descoberto Urano em 1781, tentou mapear a forma da Via Láctea, contando estrelas em diferentes direções do céu. O seu método era engenhoso, mas limitado. Partia do princípio de que conseguia ver até os limites da galáxia, o que não era verdade, porque a poeira interestelar bloqueia a luz em muitas direções. O resultado foi um mapa achatado e irregular, com o Sol posicionado aproximadamente no centro. Era uma conclusão compreensível, dadas as limitações. E era errada. A correção veio no início do século XX, através do trabalho de Harlow Shapley, um astrônomo americano que estudou os enxames globulares, aquelas congregações esféricas de centenas de milhares de estrelas antigas que orbitam a Via Láctea. Shapley, trabalhando no Observatório de Monte Wilson, na Califórnia, utilizou estrelas variáveis do tipo Cefeida para medir as distâncias destes enxames. As cefeidas são estrelas cuja luminosidade oscila de forma periódica, e Henrietta Swan Leavitt, no Observatório de Harvard, tinha descoberto em 1912 que o período de oscilação estava diretamente relacionado com a luminosidade intrínseca da estrela. Conhecendo a luminosidade real e medindo a luminosidade aparente, era possível calcular a distância. Uma ferramenta poderosa. Shapley mapeou a distribuição dos enxames globulares,
e descobriu que não estavam distribuídos uniformemente à volta do Sol. Estavam concentrados numa direção, a direção da constelação de Sagitário. A conclusão era clara: o Sol não estava no centro da Via Láctea. Estava deslocado para a periferia. O centro da galáxia estava longe, na direção de Sagitário, a uma distância que Shapley estimou em cerca de 20.000 parsecs. A estimativa era algo exagerada. O valor aceite atualmente é de aproximadamente 8 quiloparsecs, ou cerca de 26.000 anos-luz. Mas a conclusão qualitativa estava correta. O Sol era uma estrela vulgar, numa posição vulgar, a 2/3 do caminho entre o centro da galáxia e a sua periferia. Mas o debate não parou aqui. Em abril de 1920, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos organizou o que ficou conhecido como o Grande Debate, um confronto intelectual entre Harlow Shapley e Heber Curtis. A questão central era as chamadas nebulosas espirais, aquelas manchas difusas e espiraladas visíveis nos telescópios mais potentes. Eram objetos dentro da Via Láctea ou eram galáxias inteiras, separadas da nossa por distâncias imensas? Shapley defendia que a Via Láctea era essencialmente o universo inteiro e que as nebulosas espirais eram objetos relativamente próximos dentro dela. Curtis argumentava que eram galáxias independentes, universos-ilha, como lhes chamava, comparáveis à Via Láctea em tamanho e separadas por distâncias enormes. A resolução veio 4 anos depois. Em 1924, Edwin Hubble, também trabalhando no Observatório de Monte Wilson, utilizou o telescópio Hooker, na altura o maior do mundo, com um espelho de 2,5 metros de diâmetro, para resolver estrelas individuais na nebulosa de Andrômeda. Identificou cefeidas, mediu os seus períodos, calculou as distâncias e concluiu que Andrômeda estava a cerca de 900.000 anos-luz, muito para lá dos limites da Via Láctea. O valor real, como sabemos hoje, é de aproximadamente 2.500.000 anos-luz. Hubble subestimou a distância, porque a relação período-luminosidade das cefeidas ainda não estava totalmente calibrada. Mas a conclusão essencial era irrefutável. Andrômeda era uma galáxia inteira. E se Andrômeda era uma galáxia, então as centenas de outras nebulosas espirais também o eram. O universo era, de repente, incomparavelmente maior do que qualquer ser humano alguma vez concebera. A terceira humilhação, se assim lhe quisermos chamar, veio logo a seguir. E foi talvez a mais profunda de todas. Em 1929, Hubble publicou um artigo que mudaria a cosmologia para sempre. Comparando as distâncias das galáxias, medidas através de cefeidas e outros indicadores, com as suas velocidades radiais, medidas pelo desvio para o vermelho dos seus espectros, descobriu uma relação simples e notável. Quanto mais distante estava uma galáxia, mais rapidamente se afastava de nós. A velocidade de recessão era proporcional à distância. Esta relação, que ficou conhecida como a Lei de Hubble, era a assinatura observacional da expansão do universo. E aqui é preciso fazer uma nota histórica importante. O padre e astrofísico belga Georges Lemaitre tinha chegado à mesma conclusão 2 anos antes, em 1927, num artigo publicado nos Annales de la Société Scientifique de Bruxelas. Lemaitre não apenas derivou a relação velocidade-distância a partir dos dados observacionais disponíveis, como a deduziu teoricamente a partir das equações da relatividade geral de Einstein. O seu artigo, porém, publicado em francês numa revista relativamente obscura, passou quase despercebido na comunidade anglófona. Só décadas mais tarde, e especialmente após uma resolução da União Astronômica Internacional em 2018, é que a relação passou a ser oficialmente designada
como Lei de Hubble-Lemaître. Mas o que a expansão significava para a questão da centralidade era revolucionário. Se todas as galáxias se estão a afastar umas das outras, então, vista de qualquer galáxia, todas as outras parecem estar em recessão. Não há um ponto de onde a expansão irradia. Não há um centro da expansão. A analogia mais utilizada, e como todas as analogias, imperfeita, é a superfície de um balão a ser insuflado. Imagina pontos desenhados na superfície do balão. À medida que o balão se expande, cada ponto vê todos os outros a afastarem-se. Nenhum ponto está no centro da superfície, porque a superfície não tem centro. É uma superfície curva e fechada. De modo semelhante, o espaço tridimensional pode estar a expandir-se sem ter um centro espacial. E foi aqui que a humanidade se encontrou numa posição conceptual nova. Não estávamos no centro porque éramos especiais. Não estávamos na periferia porque éramos insignificantes. Estávamos em todo o lado. E em lado nenhum. A centralidade, no cosmos em expansão, é uma propriedade universal, acessível a qualquer observador. Mas havia algo que ainda não tinha sido detectado. Algo que, quando finalmente foi encontrado, transformaria esta história de posição e centralidade de uma curiosidade geométrica numa verdade observacional profunda. Em 1964, dois engenheiros de rádio dos laboratórios Bell, em Holmdel, Nova Jersey, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam a calibrar uma antena de corneta construída originalmente para comunicações via satélite. Precisavam de eliminar todo o ruído de fundo para a tornar útil para a radioastronomia. Mas por mais que tentassem, não conseguiam livrar-se de um sinal persistente. Um zumbido de micro-ondas, fraco, mas omnipresente, que vinha igualmente de todas as direções do céu. Verificaram a eletrônica, limparam a antena de excrementos de pombo, que tinham nidificado na estrutura. Nada mudou. O sinal persistia, constante, a uma temperatura equivalente a cerca de 3,5 Kelvin, ligeiramente acima do zero absoluto. A explicação chegou por um caminho lateral. Robert Dicke, Jim Peebles e outros físicos da Universidade de Princeton, a poucos quilômetros de distância, tinham previsto teoricamente a existência de uma radiação cósmica de fundo, o resplendor arrefecido do Big Bang, uma previsão que remontava ao trabalho teórico de George Gamow, Ralph Alpher e Robert Herman nas décadas de 1940 e 50. Quando as duas equipas se encontraram, a conclusão tornou-se clara. Penzias e Wilson tinham detectado a radiação cósmica de fundo, a luz mais antiga do universo, emitida aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang. E esta radiação tinha uma propriedade extraordinária. Chegava de todas as direções com praticamente a mesma intensidade e a mesma temperatura. Era isotrópica. O universo, à maior escala observável, parecia igual em todas as direções em relação a nós. E nós estávamos no centro dessa esfera de radiação. Penzias e Wilson receberam o Prêmio Nobel da Física em 1978 por esta descoberta. E embora não tivessem procurado responder a nenhuma questão sobre a posição da humanidade no cosmos, acabaram por fornecer a evidência mais tangível de algo que a cosmologia teórica já suspeitava. O universo observável é uma esfera centrada no observador, sempre, para qualquer observador, e a radiação cósmica de fundo é a sua fronteira visível. A descoberta de Penzias e Wilson foi, porém, apenas o primeiro capítulo. Porque quando instrumentos mais sensíveis examinaram essa radiação com maior detalhe, descobriram que a uniformidade não era perfeita. Havia flutuações. E essas flutuações contavam uma história sobre a estrutura, a geometria e o destino do universo
que ninguém tinha imaginado. A radiação cósmica de fundo, essa luz primordial que Penzias e Wilson detectaram quase por acidente, não é simplesmente um brilho uniforme. É um mapa. O mapa mais antigo que existe, inscrito na própria estrutura do cosmos, e os detalhes desse mapa revelam algo profundo sobre a natureza da centralidade que cada observador experimenta. Para compreender o que esse mapa mostra, precisamos primeiro de compreender o que estamos a olhar. Quando os astrônomos detectam a radiação cósmica de fundo, estão a captar fotões que viajaram durante aproximadamente 13.400 milhões de anos. Esses fotões foram emitidos numa época chamada recombinação, o momento em que o universo arrefeceu o suficiente, por volta dos 3.000 Kelvin, para que os elétrons livres se combinassem com prótons e formassem átomos de hidrogênio neutro. Antes dessa época, o universo era um plasma opaco. Os fotões não conseguiam viajar livremente porque colidiam constantemente com elétrons livres. Depois da recombinação, o universo tornou-se transparente. A luz ficou livre para viajar. E é essa luz emitida há 13.400 milhões de anos, esticada pela expansão do universo de micrômetros para milímetros, do visível para as micro-ondas que detectamos hoje. A superfície de onde esses fotões parecem vir é chamada a superfície de último espalhamento. Não é uma superfície física, é uma superfície conceptual, definida pelo momento no tempo em que os fotões interagiram pela última vez com a matéria antes de chegarem a nós. E essa superfície é, por definição, uma esfera centrada no observador. Tu, neste momento, estás rodeado por uma esfera de radiação cósmica de fundo. Um observador noutro ponto do universo estaria rodeado pela sua própria esfera, ligeiramente diferente, mas com as mesmas propriedades estatísticas. O primeiro instrumento a cartografar as anisotropias, as pequeníssimas variações de temperatura, da radiação cósmica de fundo, foi o satélite COBE, o Cosmic Background Explorer, lançado pela NASA em 1989. A equipa liderada por John Matter e George Smoot anunciou os resultados em 1992. E foram reveladores. O espectro da radiação cósmica de fundo era um corpo negro quase perfeito, a curva de emissão térmica mais pura alguma vez medida em qualquer experiência, natural ou laboratorial. A temperatura 2,725 Kelvin, com uma precisão espantosa. Quando John Matter apresentou o espectro medido pelo instrumento FIRAS do COBE, numa conferência da Sociedade Astronômica Americana, a audiência aplaudiu de pé. O ajuste entre os dados e a curva teórica de corpo negro era tão perfeito que os pontos observacionais e a curva teórica eram praticamente indistinguíveis no gráfico. Mas o COBE detectou também algo mais: flutuações de temperatura da ordem de uma parte em 100.000. Regiões do céu que eram um pouco mais quentes ou um pouco mais frias do que a média, por margens de milionésimos de grau. George Smoot descreveu estas flutuações como ver a face de Deus, uma expressão dramática, típica do momento, mas que capturava a importância do achado. Aquelas variações minúsculas eram as sementes da estrutura cósmica. As regiões ligeiramente mais densas no universo primitivo, as que correspondem aos pontos ligeiramente mais frios no mapa da radiação de fundo, foram as regiões que, ao longo de milhares de milhões de anos, a gravidade transformou em galáxias, enxames de galáxias, e a vasta teia cósmica que observamos hoje. Matter e Smoot receberam o Prêmio Nobel da Física em 2006. Depois do COB veio o WMAP, o Wilkinson Microwave Anisotrope Probe, lançado pela NASA em 2001 e que operou durante 9 anos. O WMAP mapeou as flutuações com uma resolução angular muito superior
a do COBE, revelando estruturas na radiação de fundo com um detalhe sem precedentes. Os dados do WMAP, publicados em várias vagas ao longo da década de 2000, permitiram determinar com precisão uma série de parâmetros cosmológicos fundamentais: a idade do universo, a sua composição, a sua geometria. E depois veio o Planck, o satélite Planck, da Agência Espacial Europeia, lançado em 2009, foi o instrumento definitivo. Com uma sensibilidade e resolução angular muito superiores às dos seus predecessores, o Planck produziu o mapa mais detalhado da radiação cósmica de fundo que a humanidade alguma vez criou. Os resultados finais, publicados em 2018 e 2020, estabeleceram os parâmetros do modelo cosmológico padrão com uma precisão extraordinária. E o que dizem esses parâmetros? Para começar, a composição do universo. Segundo os dados do Planck, o universo é composto por aproximadamente 68,3% de energia escura, 26,8% de matéria escura e apenas 4,9% de matéria bariônica, a matéria comum, feita de prótons, neutrões e eletrões. A matéria de que são feitas as estrelas, os planetas, os oceanos, os nossos corpos. Tudo o que vemos, tudo o que tocamos, tudo o que a química e a biologia estudam, menos de 5% do conteúdo total do universo. Mas para a questão da centralidade, o parâmetro mais relevante é outro: a geometria do universo. As flutuações na radiação cósmica de fundo têm um padrão de tamanhos característicos. A escala angular dominante, o tamanho típico das manchas quentes e frias no mapa, depende da geometria do espaço. Se o universo tivesse uma curvatura positiva, como a superfície de uma esfera, as manchas pareceriam maiores do que o esperado, porque os raios de luz convergiriam. Se tivesse uma curvatura negativa, como a superfície de uma cela, as manchas pareceriam menores, porque os raios de luz divergiriam. Se o universo fosse geometricamente plano, sem curvatura, as manchas teriam exatamente o tamanho previsto pelo modelo padrão. Os resultados do Planck indicam que o universo é plano, ou extremamente próximo de plano. O parâmetro de densidade total, designado por ω, foi medido como 1,000, com uma incerteza de mais ou menos 0,002. Essencialmente, a geometria do universo é plana, dentro da precisão das nossas melhores medições. E isto tem consequências enormes para a questão do centro. Num universo plano e infinito, ou pelo menos muito maior do que o universo observável, não há fronteira, não há borda, não há centro geométrico. É como a superfície de uma mesa infinita. Qualquer ponto é tão central como qualquer outro. O conceito de centro perde o significado quando aplicado ao espaço como um todo. Mas o conceito de centro mantém-se perfeitamente quando aplicado ao universo observável, porque o universo observável é definido pelo observador. E aqui surge uma questão natural. Se o universo observável é uma esfera centrada em nós, e se essa esfera tem 46,5 mil milhões de anos-luz de raio, qual é o tamanho total do universo? A resposta honesta é: não sabemos. Os dados do Planck são consistentes com um universo plano. Um universo perfeitamente plano seria, em princípio, infinito. Mas a medição tem uma margem de erro, e essa margem admite uma curvatura muito ligeira, positiva ou negativa, que corresponderia a um universo finito, mas extraordinariamente grande. Alguns modelos teóricos tentaram estimar um limite inferior. Uma análise publicada em 2003 por Neil Cornish, David Spergel e Glenn Starkman, baseada nos dados do WMAP, procurou sinais de um universo finito nos padrões da radiação cósmica de fundo. Especificamente,
padrões repetidos que indicariam que o universo é mais pequeno do que o horizonte observável e que estamos a ver as mesmas estruturas de diferentes ângulos. Não encontraram tais padrões, o que permitiu estabelecer que, se o universo é finito, o seu raio de curvatura é pelo menos da ordem da distância do horizonte observável. Ou seja, o universo inteiro é, no mínimo, tão grande como o que conseguimos ver. E provavelmente muito, muito maior. Para colocar isto em escala humana, consideremos algumas comparações. O universo observável tem um diâmetro de aproximadamente 93 mil milhões de anos-luz. Um ano-luz corresponde a cerca de 9,46 bilhões de quilômetros. Isto significa que o diâmetro do universo observável é de aproximadamente 880 mil bilhões de quilômetros. Mas estes números são tão grandes que perdem qualquer significado intuitivo. Tentemos de outra forma. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de tênis, o Sol estaria a cerca de 540 metros de distância e teria o tamanho de uma bola de praia, com aproximadamente 2,40 metros de diâmetro. Nesta escala, Próxima Centauri, a estrela mais próxima, estaria a cerca de 138 mil quilômetros, mais de 3 vezes a circunferência da Terra. E isto é apenas a estrela mais próxima. O centro da Via Láctea estaria a mais de 800 milhões de quilômetros nesta escala, e a galáxia de Andrômeda estaria a quase 17 mil milhões de quilômetros, mais de 100 vezes a distância real da Terra ao Sol. E tudo isto ainda dentro do nosso vizinhança cósmica local. O universo observável, nesta mesma escala da bola de tênis, teria um diâmetro de aproximadamente 60 mil bilhões de quilômetros. Não há nada na experiência humana que permita apreender esta dimensão. O nosso cérebro, moldado pela evolução para lidar com distâncias de metros, centenas de metros, talvez quilômetros, simplesmente não tem a arquitetura neural para processar escalas desta magnitude. E, no entanto, estamos no centro desta imensidão. Geometricamente, observacionalmente, fisicamente. Nós, aqui, agora. E esta esfera colossal não está estática. O universo observável está a mudar, a cada instante, de duas formas distintas e, de certo modo, opostas. A primeira mudança é que o horizonte do universo observável está a crescer. Como mencionamos antes, a cada segundo que passa, novos fotões que antes não tinham tido tempo de nos alcançar, completam finalmente a sua jornada e cruzam o nosso horizonte. Em princípio, vemos cada vez mais longe. Cada vez mais galáxias entram no nosso universo observável. Mas a segunda mudança contraria a primeira. A expansão do universo está a acelerar. Em 1998, duas equipas independentes, o Supernova Cosmology Project, liderado por Saul Perlmutter, e o High-Z Supernova Search Team, liderado por Brian Schmidt e Adam Riess, publicaram resultados que chocaram a comunidade científica. Observando supernovas do tipo 1 em galáxias distantes, estas supernovas funcionam como velas padrão, objetos de luminosidade conhecida que permitem medir distâncias cosmológicas. Ambas as equipas concluíram que as supernovas mais distantes eram mais tênues do que o esperado. Estavam mais longe do que deveriam estar se a expansão do universo estivesse a abrandar, como toda a gente assumia. A conclusão inescapável era que a expansão não estava a abrandar, estava a acelerar. Perlmutter, Schmidt e Riess receberam o Prêmio Nobel da Física em 2011, e a causa desta aceleração recebeu um nome: energia escura. Não é um nome que reflicta compreensão, é um nome que reflecte ignorância. Sabemos que existe algo que está a fazer o universo expandir-se cada vez mais depressa. Não sabemos o que é.
Os dados são consistentes com uma constante cosmológica, o parâmetro que Einstein introduziu nas suas equações em 1917 e que mais tarde descartou como um erro. Mas a natureza física dessa constante permanece um dos maiores mistérios da ciência contemporânea. E a aceleração da expansão tem uma consequência dramática para o nosso universo observável. Embora o horizonte cósmico esteja a crescer, porque mais luz tem tempo de nos alcançar, as galáxias distantes estão a afastar-se de nós cada vez mais depressa. Para lá de uma certa distância, chamada o horizonte de Hubble, que se situa atualmente a cerca de 14,4 mil milhões de anos-luz. As galáxias estão a recuar a velocidades superiores à da luz. Isto não viola a relatividade, porque não é a galáxia que se move através do espaço a essa velocidade. É o próprio espaço entre nós e ela que se expande a essa taxa. A consequência a longo prazo, se a aceleração continuar, e nada nos dados atuais sugere que não continuará, é que galáxias que hoje conseguimos observar acabarão por desaparecer do nosso universo observável. Os seus fotões, esticados pela expansão até comprimentos de onda infinitos, deixarão de nos alcançar. O universo observável, paradoxalmente, ficará mais vazio. Num futuro muito distante, estamos a falar de centenas de milhares de milhões de anos. Um observador na Via Láctea, ou no que restar dela após a fusão com Andrômeda, olharia para o céu e não veria nenhuma outra galáxia, apenas a escuridão, e não teria forma de saber que o universo alguma vez esteve cheio de galáxias. Os dados teriam desaparecido, literalmente, para lá do horizonte. Vivemos, portanto, numa era privilegiada, não porque estejamos no centro do universo. Isso, como vimos, é verdade para qualquer observador em qualquer era. Mas porque estamos num momento em que o universo observável ainda contém informação suficiente para que possamos compreender a sua história. As evidências do Big Bang, a radiação cósmica de fundo, a abundância dos elementos leves, a expansão estão todas acessíveis. Num futuro distante, muitas delas não estarão. O próprio conceito de cosmologia, tal como a praticamos, depende de vivermos nesta janela temporal específica. Isto não é especulação. É uma consequência direta das equações da relatividade geral combinadas com os dados observacionais da aceleração cósmica. Os cosmólogos Lawrence Krauss e Robert Scherer publicaram em 2007 um artigo na revista General Relativity and Gravitation, onde exploraram exatamente este cenário. Como seria a cosmologia num futuro em que toda a evidência observacional da expansão e do Big Bang tivesse desaparecido do universo observável? E assim, estamos no centro. Mas o centro está a mudar. O que contém está a mudar. E o que podemos saber a partir dele está, lenta mas inexoravelmente, a diminuir. A uniformidade quase perfeita da radiação cósmica de fundo, essa luz que nos chega de todas as direções com a mesma temperatura, confirmando que somos o centro geométrico de uma esfera de radiação primordial, é simultaneamente a maior prova observacional do modelo cosmológico padrão e um dos seus problemas mais profundos. O problema é simples de enunciar. Para que duas regiões do universo tenham a mesma temperatura, precisam de ter estado em contato térmico em algum momento do passado. É a mesma razão pela qual, se colocares um cubo de gelo num copo de água quente, a temperatura eventualmente uniformiza-se. As moléculas de água quente e as de gelo trocam energia até atingirem um equilíbrio. Mas para que esta troca aconteça, é preciso tempo. E é preciso que a informação, neste caso, na forma de calor, possa viajar de uma região para outra. No universo, a velocidade máxima a que a informação pode viajar é a velocidade da luz. E quando olhamos para a radiação cósmica de fundo,
estamos a olhar para regiões que, no momento em que emitiram essa luz, estavam separadas por distâncias de milhões de anos-luz. Regiões que, dado o tempo disponível desde o Big Bang até ao momento da recombinação, cerca de 380 mil anos, nunca poderiam ter trocado informação. A luz simplesmente não teve tempo de viajar de uma para a outra. E, no entanto, tinham exatamente a mesma temperatura. Este é o chamado problema do horizonte, e foi formulado com clareza pela primeira vez por Charles Meissner, na década de 1960. Se duas regiões do universo nunca estiveram em contato causal, por que é que se comportam como se tivessem sido postas em equilíbrio? Imagina que viajasses para dois extremos opostos da Terra, digamos, o Japão e o Brasil, e descobrisses que, em ambos os lugares, pessoas que nunca se conheceram estavam a cantar exatamente a mesma canção, na mesma tonalidade, com exatamente as mesmas palavras. Ficarias perplexo. Assumirias que, em algum momento, houve um contacto, uma origem comum, uma explicação. O problema do horizonte é a versão cosmológica desta perplexidade. A solução proposta, e a mais amplamente aceite na comunidade científica, é a inflação cósmica. A teoria da inflação foi inicialmente desenvolvida por Alan Guth, então um jovem físico de partículas no Instituto de Tecnologia de Stanford, num artigo publicado em janeiro de 1981 na revista Physical Review G. A ideia central é extraordinariamente audaciosa. Nos primeiros instantes de existência do universo, estamos a falar de uma fração de segundo incrivelmente pequena, da ordem de 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang. O universo sofreu uma fase de expansão exponencial, durante a qual o seu tamanho aumentou por um factor de pelo menos 10 elevado a 26, talvez muito mais. Para dar uma escala a isto, uma região do espaço menor do que um próton teria sido inflada, nessa fração de segundo, para um tamanho muito maior do que o do universo observável atual. A expansão teria sido tão rápida que regiões que originalmente estavam em contacto térmico, próximas o suficiente para trocar energia e atingir equilíbrio, foram separadas para distâncias que, sem a inflação, estariam muito para lá do horizonte causal. É por isso que a temperatura da radiação cósmica de fundo é tão uniforme. Todas as regiões que vemos estiveram antes da inflação em contato, foram postas em equilíbrio e depois a inflação separou-as. A proposta original de Guth tinha problemas técnicos. Em particular, o mecanismo pelo qual a inflação terminaria produzia um universo demasiado heterogêneo, cheio de bolhas de vácuo que nunca se uniriam suavemente. Estes problemas foram resolvidos independentemente por Andrei Linde, então na União Soviética, e por Andreas Albrecht e Paul Steinhardt, nos Estados Unidos, em 1982, com o que ficou conhecido como o modelo de inflação caótica e a nova inflação, respectivamente. Nestas versões refinadas, o campo escalar responsável pela inflação, o inflatão, desliza suavemente ao longo do seu potencial, e a inflação termina de forma gradual em vez de abrupta, produzindo um universo homogêneo e isotrópico, exatamente como o observado. A inflação não é apenas uma solução para o problema do horizonte. Resolve simultaneamente outros problemas do modelo cosmológico padrão. O mais notável é o problema da planura. Como vimos na parte anterior, o universo é geometricamente plano. O parâmetro ômega é medido como sendo muito próximo de 1. Mas nas equações da relatividade geral, um universo com ômega exatamente igual a 1 é um estado instável. Qualquer desvio minúsculo de 1 no universo primitivo seria amplificado exponencialmente ao longo do tempo. Se ômega fosse 1,0001 no primeiro segundo, seria enormemente diferente de 1 hoje.
Para que ômega seja tão próximo de 13.800 milhões de anos depois, o seu valor no primeiro segundo de existência do universo teria de ser igual a 1 com uma precisão absurda, algo como uma parte em 10 elevado a 60. Esta afinação extraordinária parecia implausível sem uma explicação. A inflação fornece essa explicação. A expansão exponencial aplana o universo da mesma forma que a superfície de um balão se torna cada vez mais plana à medida que o balão é inflado. Se inflares um balão até um tamanho colossal, qualquer região pequena da sua superfície parecerá plana, independentemente da curvatura original. De modo análogo, a inflação esticou o universo até um tamanho tão descomunal que a nossa região, o universo observável, é plana, mesmo que o universo como um todo possa ter uma curvatura ligeira. E a inflação faz uma terceira coisa, talvez a mais extraordinária. Explica a origem das flutuações na radiação cósmica de fundo. No modelo inflacionário, as pequeníssimas variações de temperatura que o COBE, o WMAP e o Planck detectaram não foram causadas por processos clássicos. Foram geradas por flutuações quânticas, as vibrações aleatórias inerentes ao campo do inflatão, esticadas pela inflação de escalas subatômicas para escalas cósmicas. O universo inteiro, com toda a sua estrutura, galáxias, enxames, filamentos, vazios, é, em última instância, uma flutuação quântica amplificada. Esta previsão é testável, e os testes são favoráveis. O espectro de potência das flutuações da radiação cósmica de fundo, a distribuição estatística das variações de temperatura em função da escala angular, é previsto pela teoria da inflação com uma forma específica, quase invariante em escala, com uma ligeira inclinação. O índice espectral, medido pelo Planck, é de 0,965, com uma incerteza de mais ou menos 0,004. Isto é consistente com as previsões inflacionárias e inconsistente com vários modelos alternativos. Não é uma prova definitiva. Em ciência, poucas coisas o são, mas é uma evidência forte. Dito isto, a inflação permanece, em certo sentido, uma hipótese. Não foi diretamente observada. O mecanismo exato, a identidade do campo inflatão, o formato preciso do seu potencial, é desconhecido. Existem centenas de modelos inflacionários na literatura científica, e distinguir entre eles é extraordinariamente difícil. Uma assinatura que muitos cosmólogos esperavam encontrar era a presença de ondas gravitacionais primordiais, ondulações no próprio espaço-tempo geradas pela inflação, impressas na polarização da radiação cósmica de fundo, num padrão específico chamado Modus B. Em março de 2014, a colaboração BICEP2 anunciou a detecção destes Modus B, num resultado que foi amplamente celebrado como a confirmação direta da inflação. Mas meses depois, a análise combinada com os dados do Planck revelou que o sinal era, na sua maior parte, ou possivelmente na totalidade, causado por poeira galáctica, grãos de poeira na Via Láctea, que emitem radiação polarizada e que tinham sido insuficientemente subtraídos. O sinal inflacionário, se existia, era demasiado fraco para ser distinguido do ruído da poeira. Os resultados subsequentes das colaborações BICEP3 e do Keck Array, publicados em anos posteriores, estabeleceram limites superiores cada vez mais restritivos para a intensidade das ondas gravitacionais primordiais, mas não uma detecção positiva. A busca continua. Telescópios como o Simons Observatory, actualmente em construção no deserto do Atacama, no Chile, e o futuro projeto CMBS-4, um observatório terrestre de grande escala cuja construção está prevista para a década de 2020, foram concebidos em grande parte com o objetivo de detectar ou excluir este sinal.
Se os modos B primordiais forem detectados, será uma das maiores confirmações observacionais da história da física. Se não forem detectados até aos limites de sensibilidade destes instrumentos, alguns modelos inflacionários serão excluídos, embora outros permaneçam viáveis. E é aqui, nesta tensão entre o que sabemos e o que não sabemos, que a questão da centralidade adquire uma dimensão mais profunda. Porque a inflação, se está correta, implica algo vertiginoso sobre o universo, para lá do nosso horizonte observável. Durante a inflação, o espaço expandiu-se tão rapidamente que a maior parte do universo foi empurrada para distâncias imensamente maiores do que o nosso horizonte observável. O que vemos, os nossos 46,5 mil milhões de anos-luz em cada direção, pode ser uma fração inimaginavelmente pequena do todo. Andrei Linde, num artigo de 2003, estimou que, em alguns modelos inflacionários, o universo total poderia ser maior do que o universo observável por um fator de 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 7. Um número tão grande que não existe uma forma intuitiva de o representar. E se a inflação é eterna, uma possibilidade prevista por muitos modelos, então o universo está perpetuamente a gerar novas regiões inflacionárias, cada uma delas potencialmente com propriedades físicas diferentes. Esta é a base do conceito de multiverso inflacionário, proposto inicialmente por Linde e por Alexander Vilenkin na década de 1980. É uma consequência matemática de muitos modelos inflacionários, não uma fantasia. Mas é, por definição, inverificável observacionalmente, pelo menos com a física e a tecnologia atuais, porque essas outras regiões estão para lá do nosso horizonte causal. Não podemos vê-las, não podemos detectá-las. E muitos físicos, incluindo Paul Steinhardt, um dos co-criadores da nova inflação, argumentam que uma teoria que produz previsões inverificáveis é, em certo sentido, problemática do ponto de vista científico. Há, de facto, propostas alternativas à inflação, que procuram resolver os mesmos problemas: o horizonte, a planura, as flutuações, sem recorrer a uma fase de expansão exponencial. Paul Steinhardt e Neil Turok propuseram o modelo cíclico, ou ecepirótico, em que o universo passa por ciclos repetidos de contração e expansão, e a uniformidade é estabelecida durante a fase de contração. Robert Brandenberger e Kunrun Waffa propuseram a cosmologia de cordas gasosas, baseada na teoria de cordas. Estas alternativas são minoritárias na comunidade. A inflação permanece o paradigma dominante, mas existem e são ativamente investigadas. A relevância disto para a questão da centralidade é subtil, mas importante. Se a inflação está correta e se o universo total é imensamente maior do que o observável, então a nossa posição no centro do universo observável é verdadeira, mas também, de certo modo, trivial. Somos o centro de uma bolha minúscula num oceano inconcebível, e cada ponto desse oceano é, igualmente, o centro da sua própria bolha minúscula. Mas se o universo total é finito, se tem uma fronteira, uma geometria fechada como a superfície de uma esfera tridimensional, então, matematicamente, existe de facto uma forma de definir um centro. Uma esfera tridimensional fechada, como conceito matemático, não tem um centro na sua superfície, mas tem um centro no espaço quadridimensional em que está embebida. Contudo, este centro seria, literalmente, um ponto fora do universo. Não é um lugar no espaço. Não é um sítio onde se possa ir. É um artefacto da geometria, tão abstracto como o centro de uma esfera para um ser bidimensional que viva apenas na sua superfície. E assim, o problema científico real, o problema que mantém os cosmólogos acordados, que gera papers e debates e propostas de novas missões, não é onde é o centro.
O verdadeiro problema é uma constelação de questões interligadas. Qual é a forma do universo? É finito ou infinito? A sua geometria é exatamente plana ou ligeirissimamente curva? A inflação aconteceu? Se sim, que tipo de inflação? A energia escura é constante ou varia com o tempo? E por que é que a energia do vácuo quântico, calculada pela teoria quântica de campos, é maior do que o valor observado da constante cosmológica por um factor de 10 elevado a 120? O maior desacordo entre teoria e observação em toda a história da física. Este último problema, a chamada catástrofe do vácuo, ou o problema da constante cosmológica, é particularmente relevante porque está diretamente ligado à questão de por que é que o universo é como é. A constante cosmológica, se for um pouco maior, faria o universo expandir-se tão rapidamente que galáxias nunca se formariam. Se for negativa, o universo colapsaria sobre si mesmo. O valor observado é imensamente pequeno em termos de escalas naturais da física de partículas, mas não é zero, e ninguém sabe por quê. Steven Weinberg, em 1987, fez uma observação notável. Se a constante cosmológica fosse mais do que uma ou duas ordens de grandeza maior do que o valor observado, galáxias e estrelas não poderiam existir, e, portanto, observadores conscientes não existiriam para a medir. Esta é uma aplicação do princípio antrópico, a ideia de que os valores dos parâmetros físicos que observamos são constrangidos pelo facto de existirmos para os observar. Não é uma explicação causal. Não diz por que é que a constante tem o valor que tem. Diz apenas que, se tivesse outro valor, não estaríamos aqui para perguntar. E é precisamente este tipo de raciocínio que nos traz de volta à questão da centralidade. Porque o princípio antrópico, na sua essência, é uma afirmação sobre observadores, sobre a relação entre quem observa e o que é observado. E o universo observável, essa esfera centrada em nós, é o artefacto máximo dessa relação. Não existiria sem um observador. Não teria centro sem alguém para o definir. É, em certo sentido, uma criação conjunta da física e da consciência. Isto não é misticismo, é geometria. Mas é uma geometria que nos obriga a confrontar o papel do observador no cosmos, de uma forma que a ciência pré-quântica nunca exigiu. Há um teste que a cosmologia moderna aplica continuamente ao princípio cosmológico, a ideia de que o universo é, em grande escala, homogêneo e isotrópico, e os resultados desse teste são simultaneamente tranquilizadores e inquietantes. Tranquilizadores, porque na sua esmagadora maioria confirmam o princípio. Inquietantes, porque aqui e ali aparecem anomalias que ninguém sabe ainda como explicar. Comecemos pelo que confirma. Os levantamentos de galáxias em grande escala, mapeamentos tridimensionais que registram a posição de milhões de galáxias, revelam uma estrutura que, a escalas pequenas, é espetacularmente não homogênea. Galáxias agrupam-se em enxames. Enxames agrupam-se em superenxames. Superenxames organizam-se em filamentos e paredes que rodeiam vazios cósmicos enormes, regiões quase esféricas, com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, que contêm poucas ou nenhumas galáxias. O resultado é a chamada teia cósmica, uma rede de filamentos, nós e vazios que se assemelha visualmente à estrutura de uma esponja, ou à rede neural de um cérebro. O Sloan Digital Sky Survey, ou esse DSS, é um dos mais ambiciosos destes levantamentos. Iniciado em 2000, utilizando um telescópio dedicado de 2,5 metros no observatório Apache Point, no Novo México, o DSS mapeou a posição e o espectro de centenas de milhões de objetos celestes ao longo de mais de 2 décadas de operação, em várias fases. Os dados do
esse revelam a teia cósmica, com um detalhe extraordinário. E o que mostram é que, embora a estrutura seja complexa a escalas de dezenas ou centenas de milhões de anos-luz, a escalas superiores, digamos, a partir de 300 a 400 milhões de anos-luz, a distribuição de galáxias começa a aparecer estatisticamente uniforme. Não há superestruturas que dominem todo o universo observável. Não há um muro que se estenda de um horizonte ao outro. A homogeneidade emerge, como previsto pelo princípio cosmológico. Outros levantamentos confirmam esta imagem. O 2DF Galaxy Redshift Survey, conduzido pelo Observatório Anglo-Australiano e cujos resultados foram publicados na primeira década de 2000, mapeou cerca de 220 mil galáxias e produziu conclusões estatisticamente consistentes com as do ESD-SS. O Dark Energy Survey, que utilizou a câmara DECAM montada no telescópio Victor M. Blanco de 4 metros, no Cerro Tololo, no Chile, acrescentou dados sobre a distribuição de matéria em grande escala usando o efeito de lente gravitacional fraca, a distorção subtil das formas das galáxias de fundo pela matéria em primeiro plano. E o levantamento BOSS, Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, uma componente do SSD-3 detectou com clareza as oscilações acústicas bariônicas, ondulações na distribuição de galáxias que são o eco, preservado à escala cósmica, das ondas sonoras que percorriam o plasma primordial antes da recombinação. Estas oscilações funcionam como uma régua cósmica padrão. O seu tamanho característico, de aproximadamente 150 megaparsecs, permite medir distâncias cosmológicas com grande precisão. O facto de estas oscilações acústicas bariônicas aparecerem com o tamanho esperado, na posição esperada, é mais uma confirmação de que o modelo cosmológico padrão, com inflação, matéria escura, energia escura e um universo homogêneo e isotrópico em grande escala, descreve corretamente o universo que observamos. Mas depois há as anomalias. Os dados do Planck revelaram vários sinais curiosos na radiação cósmica de fundo que não se encaixam perfeitamente nas previsões do modelo padrão. São chamados, na literatura científica, anomalias do CMB. A sua significância estatística é debatida. Podem ser flutuações aleatórias sem significado profundo, mas a sua persistência, ao longo de diferentes missões e análises, torna-as intrigantes. Uma delas é a assimetria hemisférica. O hemisfério norte eclíptico do céu mostra flutuações ligeiramente mais intensas do que o hemisfério sul. A diferença é pequena, mas consistente entre os dados do WMAP e do Planck. Num universo perfeitamente isotrópico, não deveria haver uma direção preferencial. Esta assimetria desafia de forma marginal a noção de que todas as direções são equivalentes. Outra anomalia é o chamado ponto frio do CMB, uma região no céu, na direção da constelação de Eridano, que é significativamente mais fria do que o esperado para uma flutuação aleatória. Tem um diâmetro angular de cerca de 5 graus e uma temperatura inferior à média por cerca de 70 microkelvins. Várias explicações foram propostas. Um supervazio cósmico na linha de visão, que arrefeceria os fotões pelo efeito Sachs-Wolfe integrado, uma flutuação estatística rara, ou até, mais especulativamente, um sinal de uma colisão com outro universo bolha, no contexto do multiverso inflacionário. Esta última hipótese, proposta por investigadores como Matthew Kleban e outros, é extremamente especulativa e não é aceite pela maioria da comunidade. A explicação mais prosaica, uma flutuação rara mas possível, continua a ser a mais provável, embora o supervazio de Eridano tenha sido detectado em levantamentos de galáxias.
o que dá alguma sustentação à explicação via efeito Sachs-Wolfe integrado. Há também a questão das correlações em grande escala. As flutuações da radiação cósmica de fundo a escalas angulares muito grandes, superiores a 60 graus, são mais fracas do que o previsto pelo modelo padrão. Isto foi notado já nos dados do COBE, confirmado pelo WMAP e mantido pelo Planck. A significância estatística é modesta, não é suficiente para descartar o modelo padrão, mas a sua persistência intriga os cosmólogos. Se for real, pode indicar que o universo tem uma topologia não trivial, por exemplo, que é finito e que as suas dimensões são comparáveis ao horizonte observável, suprimindo os modos de flutuação maiores. Nenhuma destas anomalias é, por si só, suficiente para derrubar o modelo cosmológico padrão, mas, em conjunto, sugerem que pode haver física ainda não compreendida nas maiores escalas do universo observável. E essa física pode, eventualmente, alterar a nossa compreensão do que significa estar no centro. Há mais uma peça neste puzzle que merece atenção. É uma observação mais recente e, em muitos aspectos, mais desconcertante do que as anomalias do CMB. Em 2020, um artigo publicado na revista Astronomy and Astrophysics pela colaboração Planck, liderada por Eleonora Di Valentino, Alessandro Melchiori e Joseph Silk, reabriu um debate que parecia resolvido. Analisando os dados do Planck com um enfoque particular nas lentes gravitacionais do CMB, a forma como a matéria entre nós e a superfície de último espalhamento curva e amplifica as flutuações, argumentaram que os dados favoreciam um universo com curvatura positiva ligeira, ou seja, um universo fechado, em vez de um universo plano. A preferência estatística era modesta, cerca de 3,4 sigma, e outros cosmólogos, incluindo membros da própria colaboração Planck, argumentaram que esta preferência poderia ser uma tensão interna dos dados do Planck, e não necessariamente uma indicação de curvatura real. A questão permanece em aberto. Se o universo for fechado, finito, sem fronteiras, como a superfície tridimensional de uma hiperesfera, isso não mudaria o facto de estarmos no centro do nosso universo observável, mas mudaria o contexto filosófico dessa centralidade. Num universo fechado, se pudesses viajar em linha recta durante tempo suficiente, e se a expansão do universo permitisse, acabarias por regressar ao ponto de partida. Não há borda. Não há exterior. E num sentido topológico, cada ponto é exatamente equivalente a qualquer outro. A centralidade seria uma propriedade não apenas observacional, mas geométrica no sentido mais profundo. E isto traz-nos ao presente, ao estado atual do nosso conhecimento, ao ponto em que nos encontramos nesta longa história de centralidade perdida e reencontrada. O que sabemos com certeza é o seguinte: o universo observável é uma esfera com um raio comóvel de aproximadamente 46,5 mil milhões de anos-luz, centrada em cada observador. Esta é uma consequência direta da velocidade finita da luz e da idade finita do universo. Não é uma ilusão. Não é uma falha de perspectiva. É a estrutura fundamental da nossa relação com o cosmos. Sabemos que a radiação cósmica de fundo é isotrópica, igual em todas as direções, com flutuações da ordem de uma parte em 100 mil. Sabemos que a distribuição de galáxias é homogênea em grande escala. Sabemos que o universo é geometricamente plano, ou muito próximo de plano. Sabemos que se está a expandir, e que essa expansão está a acelerar. O que não sabemos é igualmente importante. Não sabemos o tamanho do universo inteiro. Não sabemos se é finito ou infinito. Não sabemos o que é a energia escura. Não sabemos o que é a matéria escura. Sabemos que existe, pelos seus efeitos gravitacionais, mas não sabemos de que é feita.
Não sabemos se a inflação aconteceu exatamente como os modelos prevêem, ou se houve um mecanismo diferente. E não sabemos se as anomalias do CMB são flutuações estatísticas sem significado ou pistas de uma física nova. Cada uma destas questões é o foco de missões atuais e futuras. O Telescópio Espacial Euclide, da Agência Espacial Europeia, lançado em julho de 2023, foi concebido para mapear a distribuição de galáxias e a matéria escura com uma precisão sem precedentes, utilizando lentes gravitacionais fracas e a medição de oscilações acústicas bariônicas a grandes distâncias. O Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou DESI, instalado no telescópio MAIAL de 4 metros no Kitt Peak National Observatory, no Arizona, começou a operar em 2021 e está a mapear as posições tridimensionais de dezenas de milhões de galáxias e quasares, com o objetivo de medir a história da expansão do universo com uma precisão que poderá revelar se a energia escura é constante ou varia com o tempo. Aliás, os primeiros resultados do DESI, apresentados em abril de 2024, sugeriram de forma preliminar e ainda com significância estatística modesta que a energia escura pode não ser constante, uma possibilidade que, se confirmada, teria implicações profundas para o futuro do universo e, consequentemente, para o futuro do nosso universo observável. O Observatório Vera C. Rubin, no Chile, cuja operação científica está prevista para começar em 2025, realizará o Legacy Survey of Space and Time, um levantamento que, ao longo de 10 anos, fotografará repetidamente todo o céu do hemisfério sul, catalogando milhares de milhões de galáxias. E no domínio das micro-ondas, os já mencionados Simons Observatory e CMB-S4 procurarão sinais de ondas gravitacionais primordiais e medirão as propriedades da radiação cósmica de fundo, com sensibilidade suficiente para testar os modelos inflacionários com um rigor sem precedentes. Cada um destes instrumentos é, em certo sentido, uma extensão do nosso horizonte. Não no sentido literal. O horizonte do universo observável é determinado pela física, não pela tecnologia, mas no sentido de que cada medição mais precisa, cada mapa mais detalhado, cada anomalia resolvida ou confirmada alarga a nossa compreensão do que existe dentro dessa esfera colossal de que somos o centro. E é neste ponto que vale a pena parar e considerar o que esta história nos diz. A humanidade partiu de um cosmos pequeno e acolhedor, com a Terra no centro. Descobriu que a Terra não era o centro do sistema solar. Descobriu que o Sol não era o centro da galáxia. Descobriu que a galáxia não era o centro de nada. Descobriu que o universo se expande, que não tem um centro absoluto, que a sua geometria pode ser plana e infinita. E depois, num giro irônico e elegante, descobriu que, apesar de tudo isto, estamos, cada um de nós, no centro exato do universo observável. Não é a centralidade do orgulho, é a centralidade da perspectiva. É o facto incontornável de que, num universo com uma velocidade de informação finita e uma idade finita, qualquer observador está rodeado pela sua própria esfera de conhecimento. A tua esfera, a minha, a de um hipotético ser consciente numa galáxia a 5.000 milhões de anos-luz de distância. Cada uma diferente no detalhe, cada uma idêntica na estrutura. E o que torna isto verdadeiramente extraordinário não é o facto em si, é o que ele revela sobre a relação entre o conhecimento e o cosmos. O universo não nos mostra tudo. Mostra-nos tudo o que pode, dado o tempo que a luz teve para viajar. E essa limitação não é uma frustração. É a própria definição do que é possível saber. É a fronteira entre a física e o mistério, entre o observável e o que pode existir para lá dele.
Quando olhas para o céu nocturno, estás no centro de uma esfera de 93 mil milhões de anos-luz de diâmetro. Cada fotão que atinge os teus olhos viajou em linha reta até ti, e somente até ti, desde o ponto da sua emissão. A imagem que vês, as estrelas, as galáxias, o brilho difuso da Via Láctea, é exclusivamente tua. Nenhum outro observador no universo vê exatamente o mesmo céu. As mesmas estrelas vistas de outro ângulo. As mesmas galáxias, mas de uma perspectiva diferente. A tua visão do universo é literalmente única. E é literalmente central. Há uma certa vertigem nisto, e há também uma certa paz. Porque se cada ponto do universo é o centro, então o conceito de periferia dissolve-se. Não há um lugar de menor importância. Não há um canto esquecido. A cosmologia moderna, paradoxalmente, restaura uma espécie de democracia cósmica radical. Todos os pontos são iguais. Todos são centrais. E todos estão rodeados pelo mesmo mistério. O universo real, o que a ciência nos permite conhecer, é mais estranho, mais vasto e mais belo do que qualquer mitologia alguma vez concebeu. E o mais estranho de tudo, talvez, é que estamos exatamente no centro dele. Não por mérito, não por acidente, mas por geometria, por física. Pela simples, inevitável e maravilhosa razão de que existimos, aqui e agora, para olhar. E quando os teus olhos se fecharem esta noite, e o sono começar a levar-te, lembra-te disto. Estás a adormecer no centro do universo observável. Exatamente no centro. E amanhã, quando acordares, o horizonte terá avançado um pouco mais. Novos fotões terão chegado. A esfera será ligeiramente maior. E tu continuarás, como sempre, no exato ponto central de tudo o que é possível saber.